A graça e a paz, sejam todos bem-vindos, todos que estão adicionados no Pilares da Edificação. Hoje estaremos falando sobre acalme-se, Jesus está no controle. A graça e a paz, acalme o seu coração, Jesus está no controle de todas as coisas. Nós estamos aqui em frente à primeira Igreja Batista de João Pessoa, no centro de João Pessoa, para trazermos até você essa palavra de fé, de encorajamento, essa palavra maravilhosa, né? Esse templo aqui da primeira Igreja Batista de João Pessoa é como se fosse aqui um monumento, algo histórico, né? Todos conhecem, é uma referência aqui, né? E a maior referência que nós temos é a palavra de Deus nas nossas vidas. Bem, eu gostaria de compartilhar então com vocês, falar sobre uma tempestade, em que Jesus tem o controle e mostra o seu poder sobre essa tempestade. Se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo de número 36, diz assim: deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava, no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Bem, nós estamos falando aqui então de uma situação extrema, de uma grande tempestade. Talvez você está passando por uma situação extrema, uma grande tempestade na sua vida. Mas eu quero te dizer que Jesus tem um controle de todas as coisas. E que seu coração, neste momento, deve absorver essa palavra, crer nesta palavra, porque Ele tem um controle e acalma toda a tempestade. Então aqui nós estamos falando dos discípulos que estavam passando por essa situação extrema. Mas lembrando que os discípulos que estavam com Jesus eram acostumados ao barco, eram acostumados ao mar, mas aquela situação era uma situação diferente, era algo diferente na vida deles, algo extremo, uma grande tempestade como eles não haviam conhecido antes. E qual é o efeito da tempestade? O efeito da tempestade eram as ondas que lançavam o barco de um lado para o outro, a ponto do barco afundar. Então, Jesus ele vai diretamente aqui na causa. Qual era a causa? O que causava a grande tempestade? O que causava a fúria das ondas, levantando as ondas? Era o vento. E Jesus então ele vai, acalma o vento. Quando ele repreende o vento, para o vento, as ondas se acalmam. Ou seja, existe uma causa e o efeito. E Jesus vai direto na causa. Muitas pessoas têm uma dor de cabeça e ela toma um remédio, um comprimido para a dor de cabeça. Bem, a dor de cabeça cessou por causa do comprimido, mas ela pode voltar, porque a causa da dor de cabeça, o que causava aquela dor de cabeça, não foi repreendida, não foi tratada. Então Jesus ele vai direto na causa. Então, com certeza, aquilo que estava causando, ele não vai mais surgir efeito. E qual foram os efeitos que surgiram na vida daqueles discípulos? Esta causa, a grande tempestade, qual foram os efeitos que provocaram na vida dos discípulos? Em primeiro lugar, eles tiveram medo. Medo do quê? Medo de perecer. Quando eles olham para o vento, quando eles olham para a tempestade, eles sentiram medo de morrer. Então, o primeiro efeito da tempestade na vida daquele discípulo foi o medo de morrer. O segundo efeito foi a dúvida, né? Porque eles pensaram o que fazer, o que eles deviam fazer. Eram homens acostumados ao mar, homens acostumados a pescar, homens acostumados com o barco. Mas frente àquela circunstância, frente àquela grande tempestade, eles pensaram o que vamos fazer, né? Eles duvidaram, né? Eles não tinham a certeza de como agir, eles não sabiam como agir. E na dúvida, o que eles fizeram? Foram até Jesus, eles demonstraram uma dúvida, ficaram inseguros. Quantas pessoas estão inseguras frente à sua tempestade? Quantas pessoas estão passando por circunstâncias adversas? Quantas pessoas na hora da luta, da tribulação, elas não sabem como agir, elas têm dúvida de como agir, não têm uma convicção de como fazer. Então, essas pessoas são levadas ao medo, à dúvida. O terceiro efeito causado naqueles discípulos foi a incredulidade, né? No versículo 40, Jesus diz assim: então disse ele aos discípulos: por que sois assim tímidos? Ainda não têm fé? Então, frente àquela circunstância, frente à tempestade, eles demonstraram também uma incredulidade. Eles deixaram de crer que quem estava no barco ali com ele era o Todo-Poderoso, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Então Jesus vai e repreende então o vento. Jesus
para o vento. E na hora que Jesus para o vento, há uma grande bonança. Eu quero te dizer que Jesus, ele tem um poder sobre todas as coisas, né? E após a calmaria, né? Assim que cessou o vento, assim que houve bonança, houve calma nas ondas, então os discípulos então reconheceram quem é Jesus. Porque no versículo 41 diz assim: eles sentiram grande temor e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, diante desse fato, depois que houve a bonança, né, eles foram ali conduzidos a conhecerem verdadeiramente quem era aquele que estava no barco, aquele que tem poder sobre todas as coisas. Então, muitas circunstâncias, muitas situações, mesmo adversas que vêm sobre as nossas vidas, elas vão contribuir para que possamos conhecer o verdadeiro Cristo. Elas vão contribuir para que nós possamos conhecer o verdadeiro amor de Deus. Elas vêm contribuir para que possamos conhecer o poder daquele que tem poder para acalmar todas as tempestades. Está acima de todas as tempestades. E aquele é o único que tem o poder de transformar a situação a qual você está vivendo em bonança, em calmaria e principalmente ter essa convicção que Ele é o Deus poderoso sobre todas as coisas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por cada um que ouve a tua palavra, que todos venham ser fortalecidos, edificados e venham ter suas vidas transformadas. Abençoa, Senhor, a cada pedido de oração que chega até nós, abrindo porta de emprego, curando, libertando, salvando vidas. Eu te louvo e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está adicionado ao Pilares da Edificação, você que nos assiste através do Facebook, também através do Instagram, nós estamos convidando você a ir até o YouTube. Ali, essa mensagem também está sendo transmitida através do YouTube. Vai lá, curte, deixa o seu like, compartilha, se inscreva. Quanto mais pessoas se inscreverem, mais a plataforma vai entender que essa palavra é relevante e vai ser transmitida a outras pessoas para que conheçam o poder de Deus. Então nós queremos te agradecer e dizer que nós estamos aqui em João Pessoa fazendo um trabalho missionário, uma obra para o Senhor. E nós estamos ali então no bairro dos Novais, na Rua da Alegria. E você é o nosso convidado a estar conosco ali aos domingos, às 9 horas da manhã, domingo às 9 horas na Escola Bíblica Dominical, às 19 horas o culto da família e às quarta-feira às 19h30 culto de ensino da palavra, para que você venha conhecer mais a palavra de Deus. Então esteja conosco ali na Rua da Alegria, no bairro dos Novais, em João Pessoa. Deus te abençoe. Amém.